Olá, pessoal. Eu sou o Carlos e estamos de volta. Mais um dia aqui em sessões de engenharia. E o que a gente vai? O tema de hoje vai ser orquestradores. Tipo, a gente vai falar sobre orquestradores, falar um pouco de história de orquestrador e o que a gente pode esperar no futuro relacionado a isso. E, tipo, a gente vai tentar puxar a sardinha aqui para o lado do Kubernetes. A gente tem dois caras aqui que a gente do time Kubernetes desse. Mas a gente vai tentar conversar as coisas de um jeito mais genérico e saber a opinião dos devs, Então, a ideia é falar sobre orquestrador e tentar olhar o ponto de vista dos problemas reais, problemas que as organizações enfrentam, e geralmente o dev é escalado para resolver. E aí a gente vai tentar meter no meio aí dessa história os orquestradores, Kubernetes, etc. E vamos tentar criar um conflito aqui, um debate. E é isso. Então, eu vou deixar aberto aqui para os convidados se apresentarem. Vamos lá, chamar a galera aí. Vamos lá. Em ordem alfabética, quem é o primeiro aí? Bom, eu acho que, se for pelo apelido, acho que sou eu, né? Então, vamos lá. Eu sou o Guto Carvalho. Agora moro no Mato Grosso do Sul novamente, Dourados. Estou aqui há 2 meses. Morava em Brasília, né? Fiquei em Brasília há quase 20 anos. E trabalho com infraestrutura. Hoje, sei lá, acho que o meu label seria Cloud Engineer, né? Meu job description, né? Mas assim, comecei como sysadmin, né? E até hoje trabalho na infraestrutura, mas hoje com infraestrutura declarativa, né? Então, estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho, aprender com vocês também e participar dessa conversa legal aqui no canal do Carlos. Vamos lá. Boa, muito bom, muito bom. Eu sou o William Corrêa. Não é a primeira vez que eu apareço aqui pelo canal do Carlos, então é um prazer estar de volta aí, muito prazer ter sido convidado novamente. Trabalho com desenvolvimento, tem uns 18 anos mais ou menos, desenvolvimento de software, e acabo sendo um pouco generalista, atuo em várias frentes ali, fazendo de um tudo, né, muito modo severino, mas muito menos que a galera que é de operações aí, que está mais envolvida aí com a infraestrutura e tal. E vou tentar falar um pouquinho aí sobre esse assunto interessantíssimo, né, para os desenvolvedores e para a infraestrutura, que é justamente lá, como é que faz para rodar as aplicações, né, esses nossos orquestradores, essa ciência aí que é oculta aí das nossas artes supremas aí da programação. Tá, eu falei com a turma, e o pessoal mandou aqui várias perguntas, Tem perguntas, tem umas perguntas estranhas, mas eu acho engraçado, e eu vou até começar a fazer minha pergunta baseado nisso, que eu acho que os conceitos que aparecem para a gente do mundo de tecnologia, eles meio que, assim, às vezes são jogados, e assim, essa é uma opinião pessoal, não sei se vocês podem dizer se vocês concordam ou não, mas acho que eles são jogados para a gente e a gente fica meio perdido, assim, Pô, cara, sei lá, eu estudei aqui os fundamentos, eu sei como funciona um servidor, sei como funcionam os serviços, ou sei lá, eu sou dev, eu sei como programar aqui minhas bibliotecas, as dependências da minha aplicação, só que, e aí, de repente, chega um conceito novo, Sei lá, orquestrador, container, sei lá, por exemplo, agora, tem LLM, eu não sei se vocês concordam com a gente, assim, como é que vocês acham que... Como vocês acham que a gente deveria lidar com isso, como profissional de tecnologia? Qual seria, baseado na experiência de vocês são bastante experientes, têm bastante tempo de mercado, como lidar com essa situação? Como lidar com esse turbilhão de tecnologias que é jogado para a gente e como tentar manter o foco, Como tentar manter o foco? Ou vocês acham que o ideal para manter esse foco é pensar em fundamentos, ou tentar procurar o fundamento, estudar fundamento, etc. Ou vou me abraçar aqui numa tecnologia e ver como é que ela funciona e quais são os atores que ela precisa para essa tecnologia funcionar. Qual seria, como lidar com esse ambiente? Aí fica à vontade, não precisa ser ordem alfabética aí. Quem quiser falar, pode ficar à vontade. Manda ver, William. Cara, a pergunta é muito boa, hein? A gente vai ser um pouco viciado, a gente acaba sendo mais experiente, então essa sopa de letrinhas, esse turbilhão, é diferente quando você tem que contar uma história de outra pessoa, quando você vive a história, né? Então, quando a gente participou daquela evolução e a gente viu isso acontecendo aos poucos, e aí você chega agora e tem muita informação, é menos assustador. E aí o que eu costumo falar, justamente para a meninada que eu oriento, que eu mentoro, é focar no simples, assim, o mais simples possível, o bloco mais atômico de conhecimento que você puder,
entender que é tudo uma macro, assim, né? Então vai ser vários conhecimentos básicos empilhados um sobre o outro para você chegar numa ferramenta, por exemplo, como orquestrador, né? Então, tudo que você aprendeu de um modo geral sobre infraestrutura, sobre sei lá, desde o SSH que tu usou para acessar um servidor, o sistema de arquivos do servidor, e toda a parte de networking que você tiver visto na vida, né? Tudo que você foi aprendendo sobre sistemas operacionais, ele vai culminar com a tecnologia que provê, por exemplo, uma ferramenta como o Kubernetes ali, que a gente já começou a falar dele, né? Então, é muito sobre isso, assim, eu acho que a gente é bombardeado com muita informação, e aí falando, por exemplo, programação, você vai lá para a faculdade, aí vai ter um professor falando sobre orientação a objeto, e ele vai dar uns exemplos com o cachorro que late e o pato que voa, e vai fazer umas bagunças muito doidas com orientação a objeto, e vai ser um monte de misticismo, um monte de desinformação. E aí acho que a única coisa que vai salvar ali é você justamente se pegar ali aos fundamentos e esvaziar o ruído da sua cabeça, né? Fazer seus próprios experimentos e construir ali a sua base de conhecimento com base no que você vê, né, de fato, né? E aí tem muito do protagonismo do profissional de tecnologia hoje. Acho que mais do que nunca, justamente com essa chuva de LLMs e de informações das mais diversas e desinformação também, porque, paradoxalmente, a área da informação é a área da desinformação. Então, vai ser muito sobre isso, sobre você ter esse senso crítico o tempo inteiro aguçado e você filtrar conteúdos e você entender que vai ter sensos comuns diversos e muita informação. E aí o desafio vai ser ter esse senso crítico, né, de ter uma bússola ali, quase que moral, de tentar identificar o que faz sentido, o que não faz. E acho que a melhor forma de você ter uma experiência assim é igual a gente está fazendo aqui agora, troca de experiências com pessoas do mercado, com pessoas que vivenciaram, né, para você ter uma absorção de um conhecimento real mesmo, né? O mais palatável possível, que às vezes fica meio engessado, meio travado, porque o conhecimento, né, de mercado ele é um pouco menos lapidado, né, ele é um pouco mais bruto, mas eu acho que é onde está a verdade, assim, né, nas empresas e no chão de fábrica, ali acho que é onde a gente consegue absorver mais conhecimento, sabe? Não sei se o Guto concorda aí com isso. Concordo, sim. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fundamentos e de história, né? Eu gosto de pegar aquela coisa assim, como que isso surgiu, para que isso serve? Porque eu acho assim, aprender tecnologias novas é fácil, entendeu? Você pegar ali, saiu o Docker, aprende a fazer o Docker. Mas você chega, você tem um teto, entendeu? Quando você vai aprender só uma tecnologia. Se você não tem os fundamentos, né, de rede, de sistema operacional, você vai bater sempre num teto, você vai conseguir entender até um ponto e ali você vai parar, né? Então, eu sou da opinião, eu gosto de falar para os meus alunos, as pessoas que me acompanham, estudem os fundamentos, que se você tiver bons fundamentos, qualquer tecnologia vai entrar fácil, entendeu? Não tem nada assim que é mágico na computação, né? Tem coisas novas, tem coisas que chegam para resolver problemas que são chatos, que a gente tem, mas se você olhar para os fundamentos, você fala assim, pô, Docker foi fantástico. Foi, mas já existia há mais de 30 anos o conceito de containers no universo de Unix. Então, foi só uma releitura, vamos dizer isso, numa 2 ou 3 décadas para frente, né? Então, se você tiver bem os fundamentos, tudo fica mais fácil, né? As tecnologias, eu acho que eu tive todas as fases, viu, William? Eu comecei a trabalhar, minha carteira de trabalho aqui, achei no Mato Grosso do Sul, ó. Carteira de trabalho de 1998. Bonitona ela. 27 anos, né, escovando beat. E aí, de lá para cá, eu já tentei ser o cara que estuda de tudo, todo dia sai uma tecnologia, corre para estudar. Virei. Já tentei ser o cara que, não, só vou estudar o que eu preciso, não foi suficiente. Que assim, só vou ficar na infra, não vou estudar mais nada. Aí eu me lasquei porque fiquei para trás, né? Então, assim, você tem que estudar sem exagerar, sem pirar, porque se vocês que acompanham, por exemplo, o Kubernetes, todo dia sai uma ferramenta nova para Kubernetes, cara. Por um problema que eu nem sabia que eu tinha. Entendeu? Então, se você deixar, você pira. Então, tem que ter um bom senso, equilíbrio, estuda, mas sem exagerar, tá? E tenha bons fundamentos, ponto. Gostei dessa parte aí do problema que eu nem sabia que eu tinha. Qual o principal problema
que importa para a gente, né? Para a gente que é de tecnologia. Qual é o principal problema, do ponto de vista de vocês? É o problema do cliente? É o problema da organização que a gente trabalha? É o problema do time que a gente trabalha? Ou é o meu problema, por exemplo, sei lá, o meu problema relacionado ao que eu vou ao meu trabalho, que eu vou trabalhar, tipo aqui no ambiente que eu vou trabalhar, o desktop que eu vou trabalhar, ou as tecnologias que eu vou lidar. Qual é o principal problema? Ou existe uma ordem de grandeza? Se existir, vocês pudessem pontuar, enfim, estou à vontade para responder. Pô, essa pergunta ela é capciosa, hein? Mas, assim, de modo geral, eu acho que a gente poderia tentar, falando de mercado, né, tentar resumir com o problema do cliente, né? Então, os problemas que a gente vai tentar resolver no final da borda lá vai ser o problema do cliente. Mas, de certa forma, eu acho que o problema do cliente, ele gera outros problemas e ele é provido por outros problemas. Então, tem tipo uma ciência ali do gerenciamento de problemas. E aí, acho que quando a gente fala de problemas que a gente nem conhecia, ele está muito atrelado à melhoria de processos, à revisão de alguns fluxos que a gente tinha até consolidado ali internamente, ou do ponto de vista de times e operações, etc. Então, acho que está muito conectado a uma coisa meio que cultural, o Carlos, sabe? Assim, quando você vai pensando assim sobre essa cadeia produtiva, né, que é o desenvolvimento de software e tal, você vai vendo que muita coisa é gerenciada pelas pessoas, né? Tudo é por pessoas, para pessoas. E aí eu acho que são só mudanças progressivas, é só a evolução acontecendo mesmo ali, e a gente vai acompanhando e entendendo, né, essa dinâmica bem objetiva, né? O próprio surgimento do Kubernetes, ele vem para resolver um problema que era a necessidade de ter a escalabilidade, de ter todos esses recursos disponíveis, né? E que coisas são modernas, né? Até, sei lá, 20 anos atrás, quem que tinha internet, né? Então, como é que ia ter tanta demanda se nem tinha banda para todo mundo? E aí, acho que conforme as coisas vão acontecendo, a cultura humana vai evoluindo, as ferramentas de desenvolvimento e de produção de software vão tendo que evoluir junto, e aí vira um grande motor gigante, assim, que a gente tenta ficar acompanhando ali, né, Guto, para não ficar para trás. É isso, né, cara? Se a gente olhar para 10 anos para trás, quem precisava de IA 10 anos atrás? A gente nem fazia. Agora, hoje em dia, a pessoa está com o chat GPT aberto aqui, uma aba aqui o tempo todo fazendo pergunta, né? Mas 10 anos atrás a gente trabalhava sem isso, né? Foi uma geração, uma nova geração de problemas, né? Que agora a gente precisa resolver de forma mais rápida, precisa de uma ferramenta melhor. Agregar log, né, fazer uma leitura de 5 tera de log e me trazer alguma informação útil desses 5 tera de log. Então, a IA vai fazer isso para mim. Mas observa, ontem eu vi um vídeo, não tem nada a ver com TI, um videozinho numa rede social, que o cara chegava numa fazenda, assim, o cara vendia pivô é aquele negócio que molha as plantações, sabe? Uhum. Aí o cara vinha chegando na fazenda do cara, o cara fala assim, lá vem você, já vai me vender pivô ali. Eu não vou vender pivô nenhum. Eu vim aqui conversar com você. Eu não vendo pivô, resolvo o problema. Né? Aí eles começaram a conversar, fulano quebrou. Quebrou, pois ele não tinha pivô, quebrou. E o outro fulano quebrou também, quebrou, pois ele não tinha pivô. Aí o cara foi conversando e falou, então eu vou comprar um pivô seu desse. Um pivô desse que você vende. Ele falou, não vendo pivô, eu resolvo o seu problema. Você entendeu? Eu resolvo o seu problema. Então, é por aí. Eu sou consultor, né? Então, assim, quando eu entro em um cliente para atender ele nas necessidades dele, às vezes ele não sabe nem o problema que ele tem. Ele sabe o problema que ele quer resolver. Que, às vezes, sabe quando você chega no cliente, ele já chega, ou você vai no médico e fala assim, doutor, você me dá aí uma aspirina, um anti-inflamatório e aquele mertiolate ali. O cara fala, pô, não posso nem te examinar? Não, eu já sei o que eu quero. Né? Então, quando você vai num cliente, o consultor já chega no cliente, o cliente já tem até a solução para o problema dele. Aí você senta com ele, fala assim, tá, me explica primeiro o problema, depois a gente vai para a solução. Então, assim, o que o Carlos perguntou é muito difícil responder, porque são diferentes problemas em diferentes níveis e às vezes as pessoas enxergam o problema errado, né? Pessoas enxergam o problema errado. Como a pessoa estava assim, qual Kubernetes eu vou usar? Esse é o seu problema? Eu não consigo decidir, mas o que você quer fazer? Minha aplicação precisa escalar, eu preciso ter tal disponibilidade,
meu banco não pode sair do ar. Ah, tá, agora estou entendendo o que você quer fazer. Você não quer um Kubernetes, você quer disponibilidade. Então, vamos achar agora a solução para isso. Né? Então, é difícil. São muitas camadas, que nem uma cebola. São várias camadas. Você tem que ir descascando até você entender e resolver. No meu caso, como consultor, os problemas são sempre de atender o usuário final dos meus clientes, né? Eles querem que o usuário final seja bem atendido e tenha sempre a aplicação disponível para ele. Então, é nisso que eu geralmente trabalho. Né? Boa. Foi engraçado que eu lembrei, o Guto falou oh, meu Deus do céu, né? Do problema da pessoa e tal. Eu lembrei que muitas vezes o pessoal chegava para mim assim, pô, eu tô querendo fazer isso aqui assim. Eu costumava falar, não, você não quer isso não. Tipo, você acha que você quer, mas o que tu quer é outra coisa. O que você tá falando vai dar totalmente errado, mas tu tem esse problema aqui? Ah, eu tenho. Não, então, a solução para esse problema não é essa que você tá me falando que você quer fazer. É uma outra coisa. E aí é engraçado, né? Como isso faz parte, né, do imaginário da gente, né? A gente fica com uma ideia... Eu costumo brincar que a gente às vezes fica preso ao problema. Você fica tão preso ao problema que você começa a rejeitar as soluções porque você quer resolver o problema, você já se fixou naquilo, né? E às vezes isso é um problema maior do que o problema que você tinha que resolver. Você quer ver os melhores clientes, Carlos? São meus clientes que vão em eventos de tecnologia, tipo a AWS Summit, Google Summit, não sei. Os caras chegam, pô, nós precisamos colocar tal coisa para rodar, eu vi que o Facebook está usando tal coisa, React não sei o quê, vamos mudar a aplicação para React. Eu falei assim, meu Deus, você foi no evento. Ah, eu fui no evento. Certeza que você foi no evento, viu meia dúzia de palestras e quer pôr tudo para dentro agora. Calma, vamos sentar, vamos tomar um café. Então, eu quero ir para Node. Por que você quer ir para Node? Não, porque tá todo mundo usando Node. Node é... Calma, cara, calma. Então, assim, eu vi que o Facebook está usando, eu vi que o Google está usando, que a Uber está usando. Você é do tamanho do Facebook, né? Você tem o tamanho do Facebook, você tem os problemas do Facebook. Você tem uma rede social. Não, eu tenho uma empresa que vende carro. Ah, o que isso aqui é o problema do Facebook? Nem faz sentido, pô. Pois é. Né? Então, assim, a gente tem que sempre dar esses 2 passos para trás, respirar fundo e tentar achar. Por exemplo, vocês falaram do Kubernetes, né? O Kubernetes veio a resolver um monte de problemas. Você imagina antigamente, para você fazer uma infraestrutura parecida com aquilo, né? Eu quero que minha aplicação tenha alta disponibilidade, ou seja, eu tenho que ter mais de um servidor rodando. Se um servidor cair, tem que virar para o outro servidor de forma transparente, sem ninguém perceber. Meu banco de dados também tem que ser distribuído. O meu DNS tem que ser assim, tal. Cara, para fazer isso, sem uma infraestrutura de containers, né, parruda, né, antigamente, antes de 2015, era muito caro. Dava para fazer? Dava para fazer. Era caro, era complexo, dependia de um time, né, com um time razoável de pessoas com bom conhecimento, e nem sempre a gente conseguia automatizar tudo. Tinha sempre algum pedacinho que aqui no DNS não vai dar para fazer. O negócio aqui vai ter que ter uma chave manual, entendeu? Então, aí você vem para essas soluções, né, mais robustas, né? Antes do Kubernetes a gente já tinha Mesos, antes do Kubernetes a gente tinha OpenNebula, a gente tinha o próprio VMware e outras coisas que faziam boa parte disso, não faziam tudo o que um Kubernetes faz hoje, por exemplo. Não faziam Service Discovery, né? Não tinha aquela lógica do Ingress. Você tinha, por exemplo, proxies reversos espalhados, mas não tinha aquela forma que ele funciona. Então, assim, tinha toda uma complexidade de rede em volta que você tinha que tratar, roteamento, né? Então, assim, simplificou absurdamente. Às vezes as pessoas falam, Kubernetes é muito complicado. Já tentou fazer sem? Entendeu? É complicado, a curva de aprendizado é grande, mas já tentou fazer a mesma coisa sem? Aí você vai ver o que é complicado. Entendeu? Então, só que as tecnologias, elas vêm assim, para resolver os problemas daquela geração, daquele momento, né? Por exemplo, o Kubernetes criou, o Google criou o Borg, que é a base do Kubernetes, porque provavelmente ele mantém uma infraestrutura global, né? Os caras estão no mundo inteiro, atendendo o mundo, né? Dentro dos data centers deles. Então, eles não podiam mais ter alguém virando uma chavinha manual em lugar nenhum, né? Tinha que ser tudo automático. Aí
tem a necessidade, cria-se uma nova tecnologia para atender aquela necessidade, né? E assim vai. Eu entendi. Porque o que dá medo, né, é que quando a gente está comentando de tecnologia madura, como é no caso a tecnologia de orquestrador, por exemplo, citou no caso, por exemplo, o Kubernetes, a gente acaba meio que ficando longe do problema principal, que é o que vai agregar mais valor, que geralmente sempre é o problema do nosso cliente, né, do cliente da organização. Assim, por ser complexo, isso acaba também gerando problema para os atores que estão no meio desse, né, dessa cadeia, né? Tipo, por isso que a gente acaba citando o que eu citei na minha pergunta, né? Problema do dev, problema de quem é de infra, problema de rede, problema da organização, problema cultural, então tem tudo isso aí. Mas eu acho que a gente não deve esquecer do core, né? Que é tipo, assim, eu acho que tem que ser tudo orientado ao problema principal, ao problema do cliente. Porque se a gente ficar empolgado com o que está no meio do caminho, ou ficar se focando muito no que está no meio do caminho, a gente acaba caindo naquele problema aí dos clientes aí do Guto, né? Pô, fui no evento, o cara começou a mostrar um monte de sei lá, de tecnologia, de hype, e o cara... Eu também quero isso. Mas isso aí, esse teu querer, ele vai gerar outros problemas, né? E isso vai te afastar do problema que tu tem que resolver, o que é importante para ti. Seja você um C-Level, um Dev, sei lá. Porque às vezes o Dev também está empolgado, né? Deve estar empolgado, eu quero usar Copilot, eu quero usar ChatGPT, eu quero... E aí vai ver o problema que ele tem que resolver, é uma coisa bem simples, que não precisa nem, sei lá, só precisa de um servidor web simples, um Apache resolve, uma instância com 2 GB de memória e 2 processadores, 2 vCPU resolve o escopo que ele trabalha. Aí, quer dizer... Então, acho que isso é uma dica também da minha parte, né? Tipo, independente de onde você esteja, está trabalhando numa empresa grande, uma empresa pequena, tem que se preocupar. O principal, do meu ponto de vista, pode até parecer, sei lá, um discurso padrão, mas é o problema do cliente, que é o principal, porque é o cliente que está pagando tudo, está pagando serviço, vai dar lucro para a empresa, vai pagar nosso salário, etc. Enfim, esse é o meu ponto de vista. A gente não pode ficar... esquecer do problema principal. Eu acho que meio que nisso que a gente conversou aqui, o Guto acabou falando algumas coisas relacionadas ao orquestrador, mas como o nosso foco dessa conversa aqui é orquestrador e também tentar relacionar isso com o dia a dia dos devs, eu gosto de conversar com o dev, porque o dev sempre tem uma cabeça que está mais próximo de resolver o problema, que é esse problema que você tem aqui, do que a gente. Eu acho que a gente que é da parte de infra, a gente é muito, sei lá, muito professor Pardal. A gente gosta de inventar as coisas, eu quero construir as coisas, tá, entende? Eu tenho o cinto do Batman, a utilidade do Batman. Quero usar todas essas coisas, etc. E eu acho que o dev não, o dev está preocupado mais... Hoje em dia, né? Acho que eu já vivi uma época, acho que nós já vivemos uma época que o dev era empolgado com framework, né? Eu quero usar tal framework, eu quero usar tal tecnologia. Aí acho que isso acabou gerando muito problema para os devs, que os devs hoje em dia eles são meio vacinados, né? Não abraçam assim, tão forte assim, né, William? Se chegou uma tecnologia nova de desenvolvimento, hoje em dia não é mais que nem, tipo, sei lá, 15 anos atrás. 15 anos atrás era o pessoal, quero usar, sei lá, struts, eu quero usar JSF, eu quero usar JD. O pessoal viajava, tudo coisa nova que chegava, o pessoal construir as coisas em cima. Hoje em dia, eu já não vejo tanto assim, pelo menos, não sei se eu estou vendo errado. Você pode dizer isso para a gente aí, Will, como é que é do lado dos devs, assim, relacionado à tecnologia de desenvolvimento? Eles abraçam muito, eles largam de mão as coisas, ou não? Hoje em dia, o pessoal olha as coisas com mais cuidado, são mais pragmáticos. Eu concordo contigo em relação a isso, sim. Eu acho que na época que eu comecei, assim, tinha muito essa coisa de... a reinvenção da roda ela não era meio que um problema, assim. Então, e o Dev, ele tinha um perfil mais... Como é que eu vou falar? Ele era um cara mais técnico, em geral, assim. Então, as ferramentas eram piores, o ambiente ele era pior, né? Quantas vezes eu fui para um fórum lá pedir uma ajuda e os caras... RTMF para lá, eu nem sabia que era aquilo, eu descobri que os caras estavam me chamando de burro. Eu falo, então, irmão, beleza, pode me chamar de burro, mas responde minha dúvida, tá ligado? Não tem problema de ser burro, eu só preciso de ajuda. Né? Então, acho que o ambiente do desenvolvimento em si, para o desenvolvedor, ele veio melhorando muito nesses últimos anos, assim. Então, é um ambiente mais palatável ali, você tem ferramentas mais agradáveis. Eu lembro quando eu comecei lá no VB, comecei com um Visual Basic 6, um livrinho de bolso azulzinho assim, e um sonho, que era virar desenvolvedor.
Cara, era a gente se lascando o dia inteiro, a internet não era grandes coisas ainda, então a indexação das páginas não era muito boa, não tinha muito conteúdo, não tinha YouTube com bilhões de pessoas querendo dar seu depoimento sobre alguma tecnologia, por mais que seja errado, mas era também tinha muita gente falando sobre, né? Ainda tinha a coisa da banquinha de jornal com CD e revistinha, era um ambiente mais inóspito um pouco, e eu acho que conforme a gente vê evoluindo, realmente eu percebo hoje que tem como se fosse uma camada, uma casta diferente entre os desenvolvedores. Então, os desenvolvedores que estão preocupados com a feature e surfar em cima de ferramentas, né, de usar ali o framework, não importa qual, ele só quer que você explique para ele a interface, como que ele monta as peças e como que ele coloca aquilo para funcionar. E tem o dev que ele é o cara que vai mais a fundo ali debaixo do capô, ele quer, vou usar esse framework, mas o que esse negócio está fazendo? Ele vai ver um código, ele vai analisar um pouco. Então, acho que realmente tem uma diferença entre esses perfis, né, de desenvolvedores, né, assim, pelo menos a minha experiência hoje é essa, onde tem alguns desenvolvedores que ainda estão se preocupando com essa parte estrutural, com a parte, né, da mecânica do negócio. Eu faço algumas comparações, às vezes, com os pilotos, né, que tem filme, a bibliografia do entretenimento, assim, é bem grande em relação a isso, e aí tem aquele piloto que é o cara que vai, dirige o carro, né, e pronto, e tem o piloto que vem fazer o acerto com o mecânico, que discute, pô, se a gente fizesse isso, se a gente fizesse aquilo outro. Então, acho que no desenvolvimento ficou meio parecido assim, o produto é um Fórmula 1, alguma coisa parecida com uma máquina como aquela, tem uma equipe por trás daquilo para manter, vamos pensar, né, em toda a camada de pessoas que são envolvidas para construir um Fórmula 1, da mesma forma que, né, a cadeia de produção de software, por mais que às vezes seja um cara só, às vezes eu brinco, né, pô, tem um cara só fazendo esse sistema, mas ele fez vários papéis, ele foi arquiteto, ele foi engenheiro, ele foi tudo, ele foi o cara do produto, né, se ele fez sozinho, ele acabou assumindo vários papéis, por mais que ele não tenha, sei lá, ido muito a fundo, ou ser sido o melhor profissional em todos os papéis que ele visitou, ele meio que botou vários chapéus, né, enquanto ele fez aquilo. E aí eu sinto que tem essa diferença sim, Carlos. Às vezes o desenvolvedor ele tem um pouco de medo de entrar nessas ferramentas, ele acha que é irrelevante ou não é necessário, e acho que é uma arte que a gente deveria não perder. Assim, eu vejo com certo respeito as pessoas que tomam a decisão de focar mais no produto e tal, acho que a gente precisa, né, dessa visão, igual você falou, né, às vezes a gente é mais professor pardal, tá meio embaçado, mas eu tô cheio de coisa desmontada aqui, peça de computador, eu tenho um pouco desse viés aí de professor pardal, e eu acho que às vezes esses dois extremos estarem juntos é bom, mas eu sinto às vezes falta da vontade de conversar dessas peças, né, tanto da pessoa que está lá provisionando, ou está fazendo ali a parte de professor pardal, né, e tal, tanto da pessoa que está mais à frente, surfando, que, né, não se conversa. Eu sinto que às vezes o diálogo entre essas peças que seria o canal ideal, né, e não tentar encontrar quem é o bom e quem é o ruim, uma coisa meio narração do Galvão Bueno, e tentar classificar os heróis, né, criar uma jornada de herói. Acho que está todo mundo em prol do produto. Quem que tem que fazer o produto? Nós todos, né? Então, o problema maior que a gente tem que resolver, a gente vai ter que resolver juntos. E aí eu gosto muito dessa dinâmica, desses perfis diferentes, né, times com visões diferentes, grupos dentro da empresa também que se comuniquem e cheguem do outro lado, né? Porque se eu só provisiono aqui, DevOps é sobre isso, né? Se eu só provisiono aqui o negócio, você faz o softwarezinho lá do outro lado, e os dois negócios não dão liga, né? Não tem nada. A gente conseguiu a grande façanha de não termos feito nada, porque o que você fez não roda, o que eu preparei para você funcionar, para você rodar também não está dando certo, também não está funcionando, e aí sai todo mundo perdendo, né? Então, eu vejo, então, Carlos, tipo, esses dois perfis, mas eu sinto que não é que um é bom ou que é ruim, ou que tem alguém que seja mais necessário ou menos necessário. Eu acho que é uma grande engrenagem, um grande sistema de engrenagens, e cada pessoa é uma peça disso, assim, e quando a gente consegue ali, sei lá, se comunicar ou fazer tudo isso funcionar, é muito maneiro. Vocês acham que hoje... Desculpa, pode falar, se quer comentar. Não, manda aí, eu falo depois. Vocês acham que hoje no mercado falta pragmatismo, tanto para a liderança quanto para gente que é técnico? Então, por exemplo, eu não vou pensar, tenho um martelo na minha mão, acho que tudo é prego, todos os problemas são prego. Por exemplo, o Guto citou um exemplo que
que você usar IA e LLM é uma maravilha, né? Por exemplo, eu tenho um log gigantesco, eu mando a LLM resolver esse problema. Beleza, ótimo. Mas você acha que hoje no mercado, por exemplo, usando esse lance da LLM, o cara vai dizer, olha, vou usar a LLM para resolver tudo. Isso, eu vejo que isso acontece. Viu? Tipo, isso uma afirmativa totalmente errada, porque a pessoa tá com o martelo, tá achando que tudo é prego, né? Tá querendo o martelo bater tudo. Você acha que falta pragmatismo para alguém dizer, eu não vou usar isso em tal lugar? Ou a pessoa dizer, a bala de prata, né? A pessoa se perguntar, exatamente, a pessoa se perguntar, por que eu devo usar isso? Vocês não acham que falta isso no mercado? Tanto para quem é liderança, para pessoa sei lá, o pessoal que vende, o pessoal do RH, o pessoal que é dev, o pessoal da tecnologia. Está faltando para todo mundo, não? Cultural, ao meu ver. Você imagina assim, o dono da empresa, quando ele vê uma palestra de IA, ele fala assim, caramba, vou cortar metade da minha força de trabalho, vou pôr o resto na IA, minha empresa vai faturar mais e eu vou entregar melhor e mais rápido, né? O gerente de projeto fala, caramba, com IA esses caras não vão mais falhar em nenhum sprint. Né? Vai ser maravilhoso, né? O desenvolvedor fala, pô, com IA, cara, eu não vou mais precisar ficar parseando aquele log gigantesco lá, e aí eu não vou, a IA vai parsear para mim e vai me dizer exatamente o que está errado. Assim, cada um tem uma expectativa diferente, né? Mas você observa que todos eles têm problemas muito pontuais para resolver. Ninguém falou do cliente, da experiência do cliente, da qualidade do produto que está sendo entregue para o cliente, da disponibilidade do cliente. Quando a gente normalmente olha para uma tecnologia nova, a gente tem essa tendência de olhar para o nosso problema mais perto, né? O dono da empresa quer lucrar mais, o gerente de projeto não quer falhar na sprint. O desenvolvedor não quer ficar socado parecendo um log com Python ou outra linguagem, né, se uma IA pode fazer isso para ele. Mas, no final, o que eles precisam fazer, de fato, para eles lucrarem mais, né, para a empresa crescer, é entender o que o cliente quer e entregar isso para ele. Né? Então, se o cliente quer um software mais rápido, performance, se o cliente quer mais disponibilidade, trabalha para oferecer isso. Né? Se o cliente quer uma UX melhor, trabalha para oferecer isso. Mas a gente tem a tendência horrível, isso não é só deles, é minha, né, de todo mundo, de sempre olhar para o problema que está embaixo do nosso nariz, né? E não olhar para frente. Né? E então é complicado isso porque é uma questão cultural. As empresas que conseguem perceber isso, né, levantar um pouco a cabeça, olhar mais à frente no horizonte, elas já têm um diferencial, né? Porque se elas olharem para a IA, já vai ser como a IA vai agregar valor ao meu produto, não como a IA vai resolver o meu problema de trabalho no dia a dia, né? Então, assim, cultura, cara. O que o William falou, né? O que o Will falou ali do desenvolvedor e da pessoa de operação provisionando é uma questão cultural, né? O DevOps já está aí desde 2010 também, e a gente está ainda a cultura ainda não entrou em todas as empresas, né? Ainda existe, né? Por exemplo, o DevOps, ele no final, se a gente for pegar o DevOps e escorrer ali o suco do DevOps, é um único time de tecnologia trabalhando em prol do produto. Não tem caixinha, né? E ainda não entrou em todas as empresas essa mentalidade, né? Ainda tem empresas hoje que são muito especializadas, tem muitas caixinhas, tem muitas coisas. Hoje mesmo eu estava com o gerente do projeto numa reunião. Gerente do projeto. O gerente do gerente. Eu falei assim, cara, depois vocês ficam querendo saber por que as coisas não andam, né? Porque o gerente do gerente, cara, entendeu? Semana passada eu recebi um projeto para executar, eu estava olhando o chart do projeto ali, aquela primeira página do documento do projeto, quem faz parte do projeto. Tinham 7 gestores e 2 desenvolvedores. Eu falei, 7 gestores e 2 desenvolvedores. Olha que vai dar ótimo isso aqui. Então, coordenador disso, coordenador daquilo, gerente de não sei o que, supervisor de não sei o que lá, sabe? E aí eu falei assim, mas 7 gestores. Então, assim, a cultura é o grande desafio para qualquer empresa. Não tem jeito. Enquanto o processo é importante, burocracia é importante, papel é importante, mas você não pode deixar isso tomar conta, entendeu?
Você tem que ter uma medida de equilíbrio, que te ajude a se manter organizado, que te ajude a manter o rastreamento das coisas. Mas se você exagerar no processo, você não vai conseguir entregar nos prazos que você precisa, né? Seu time não vai render, vai ter aquele famoso overhead e todo mundo vai ficar muito estressado, provavelmente. Boa. Eu concordo muito com isso, sim. E eu não consigo ver que falte especificamente algo no mercado. Eu acho que tem tendências, assim, tem algumas linhas de raciocínio, tem algumas correntes de pensamento, né? Tem, tipo, sei lá, uma geração de pessoas que se tornaram gestores, não acompanharam a evolução da engenharia e, pô, estão até hoje falando de coisas que a gente não faz em 10 anos, né? Então a gente também tem ondas da galera que começou ali já 2010 para frente, e aí tem um conhecimento meio que superficial e fala sobre um monte de tecnologia e faz sei lá, uns vocábulos meio diferentes, um linguajar meio jovem ali, não sei como é que seria, mas você vê claramente que também não tem a profundidade técnica que poderia ser necessário. Então acho que o que o Guto pontuou é o ponto-chave, é o equilíbrio, velho. Tu tem que pensar, tipo, todas as pontas têm que trabalhar juntas, né? Tem que ter um ponto de equilíbrio. Não adianta ter 7 gestores e 2 devs, também não adianta ter 7 devs e 2 gestores, talvez, dependendo do dev, dependendo do gestor, né? Então é muito sobre entendimento mesmo da parada, do que está sendo feito, do que está sendo pego ali para ser feito, e nem sempre todo mundo tem, sei lá, a materialização, né, do que é aquele contexto. Em algumas empresas muito grandes, você tem uma facilidade, pô, gigante de contratar gente, está entrando muito dinheiro, produtos que dão muito dinheiro, né, permitem isso, e aí você, às vezes, tem um monte de gente que não sabe exatamente o que está fazendo, mas por alguma sorte do destino o troço funciona. Já em algumas empresas pequenas, você já não tem tanta sorte, então você tem que espremer, e aí você tem a galera trabalhando, pô, na base da chicotada, trabalhando num ritmo frenético ali, para poder tentar espremer um pouco de lucro para o patrão. Então são tantos universos, né? Eu costumo brincar que o desenvolvimento no Brasil, ele tem a galera que está trabalhando lá pelos 1.500 meio PJ, e tem os caras que estão trabalhando por $10 mil por mês, e a gente quer que esses caras falem a mesma língua. Eles não conseguem falar a mesma língua, eles estão trabalhando em problemas diferentes, em soluções diferentes, né? Então não é sobre desenvolvimento, eu não posso pegar e criar uma pauta, não, vamos falar só de PHP, ou vamos falar só de uma linguagem, ou só de uma tecnologia, porque a gente precisa entender até o contexto, esse cara trabalhando aonde, fazendo o quê, o que é o produto dele, o que é o público-alvo dele, né? Pô, tu tem 10 clientes, tu vai subir um cluster Kubernetes, pra quê, bicho? Você vai arrumar 5 encrenca pra tua vida? Quem que vai dar manutenção nisso? Quem que vai ter conhecimento para fazer isso funcionar? Sobe um servidorzinho, uma VPS num canto qualquer, velho. Fica feliz. Pô, tô com o meu produto aqui, já bati o topo do cluster, não consigo mais escalar isso para cima, a escala vertical já não dá mais, o que eu faço agora? Pô, velho, tu tinha que ter começado a pensar nisso quando tu começou a topar as métricas do teu cloud, né? Quando tu começou a sentir, quando tu foi pro cloud, tu já, talvez eu precise escalar. Começou a bater os topos, tu, pô, preciso pensar em separar isso. Agora, meu irmão, é correr atrás do prejuízo, né? Então, acho que é muito sobre esse senso de equilíbrio que a gente precisa estar o tempo inteiro nutrindo ele, sabe? Então, ouvindo o que o mercado está falando, ouvindo o que as pessoas estão falando, vendo cursos, vendo o videozinho lá, que o Guto pegou lá dos caras falando de uma parada lá do agro, né? E tu pegando aquilo tudo e criando conhecimento, sabe? Para você ter uma linha ali de equilíbrio meio minimamente afiada, não vai ficar afiada, porque é impossível, mas você está pelo menos numa linha ali legal. E, cara, isso é muito interessante que você falou. Eu tô com 2 projetos rodando aqui de clientes de Brasília, que eles foram nesses eventos, Carlos, de tecnologia, né? E sempre tem um standzinho lá do provedor de cloud, né? E os caras sentam na mesa e convencem a pessoa aí pro provedor de cloud. Aí um cliente chegou para mim e falou assim: eu tô gastando R$10 mil por mês de cloud. Adoro. Pô, cara, não sei se é muito ou se é pouco. O que você faz? Não, é só meu ambiente de desenvolvimento. Quantos desenvolvedores você tem? 2. Por que você está fazendo isso na cloud? Não, porque fulano me falou que o ideal era trabalhando na cloud, né? Tem um ambiente igual de produção. Mas o que você usa lá? Não, eu uso uma máquina virtual, um banco de dados e um S3, né? Aí você entra lá, tá tudo desconfigurado, tá tudo um monte de coisa perdida, né? Que a pessoa não usa porque ela não tem conhecimento da cloud.
e ela tá um monte de coisa ativada que ela não tá usando e tá pagando 10 mil reais por mês. Aí você chega e fala assim, não, peraí, vamos dar um passo para trás. Você precisa do quê? Não, precisa que meus desenvolvedores sentem aqui e consigam colocar a aplicação para rodar num lugar e teste. Quantos clientes você tem? Não tem nenhum cliente ainda, estou fazendo software, então é só você e eles. Já tá gastando essa grana por mês. Quebrou, não vai nem pro mercado, não chegou a quebrar, mas o dono da empresa estava absolutamente incomodado com esse custo. Isso não faz sentido, eu não tenho nenhum cliente, já estou gastando tudo isso. E quando eu tiver cliente? Quanto que eu vou ter que cobrar no meu SaaS, né? E eu reduzi 75% do custo, entendeu? O cara indo para um lugar que é viável para ele, para o momento dele, entendeu? Pode ser que ele tenha que ir para a cloud ali na frente, quando ele tiver 100 clientes, 500 clientes, 1000 clientes, aí vamos, entendeu? Aí precisamos mesmo, mas a gente tem que tomar cuidado que hoje, cara, o que tem de vendedor aí que pega a pessoa desavisada e põe para dentro de uma cloud, entendeu? E não é para todo mundo, cara, sabe? Tipo, não é para todo mundo. Não é que nem comprar pão na padaria, entendeu? Me deu 8 pão francês aí, né? A gente tem que ter esses cuidados também. Eu, como consultor, eu jamais vou pelo menos eu, Guto, né? Enganar um cliente meu para ele comprar um produto porque eu vou ganhar uma comissão desse produto, entendeu? Tem gente que faz isso, eu não faço, né? Eu quero que meu cliente ele consiga extrair o melhor, esse é meu lema, é que ele consiga extrair o melhor da infraestrutura dele, né, com tecnologias de preferência open source, e que eu consiga treiná-lo para que ele consiga fazer aquilo sozinho, sem a minha ajuda. Tá? Porque, né, tem que ter vida também, né? Senão... Boa. E aí, esse é meu lema, e tem dado certo até hoje, entendeu? Mas não é uma máxima do mercado, né? O mercado é um pouco diferente disso, mas a gente tenta fazer nossa parte. Eu lembro que ali em 2018 eu estava numa startup lá e aí começou aquele ruído, algum paper de alguma dessas grandes empresas, Netflix, Spotify da vida, começou a falar de microservices. E aí a molecada cismou de colocar microservices lá. E, cara, a gente tinha, tipo, sei lá, 30 clientes e uma API que tinha uns 10 endpoints. Eles conseguiram transformar isso em 4 microserviços. 4 serviços, né? Eu vou chamar de microserviços, o pessoal vai achar que eu tô de sacanagem. E aí, chego lá para começar a trabalhar de volta, tinha saído, voltei, tinha que subir 4 projetos, tinha que clonar 4 projetos, tinha que subir 4 projetos para chamar um endpoint e fazer tudo funcionar, se orquestrando. Aí quando falhava um no meio, como que debuga? Né? Como que você faz... E eu falei, cara, por que vocês fizeram isso? Não, porque é importante, não sei mais o que é. Aí dali a pouco, não, que microserviço é muito ruim. Microserviço é muito ruim, que não funciona. Então, tipo... O mesmo projeto chegou à conclusão de que era a coisa mais incrível do mundo e chegou à conclusão de que era a coisa mais ruim do mundo em poucos meses, sabe, sem necessidade, não era necessário. Então, talvez ali, o que o Carlos perguntou lá atrás, né, o conhecimento do dev em relação à tecnologia, ele é necessário? Eu acho que depende do como tu quer se posicionar no mercado. Né? Se tu quer ser o dev que, para mim, isso é... Vou colocar entre aspas, tá? Não fique, né? Não me cancele, não cancele o Carlos. Mas também vai passar vergonha, né? Você adotar uma parada na tua empresa que tu nunca usou, tu coloca em produção sem tu saber exatamente o que é, sem você estudar aquilo de verdade. Tô criticando quem é early adopter ou quem tá atrás disso, não. Eu acho justo. Mas, tipo, é você assimilar uma coisa sem ter... Tipo assim, para eu chegar na empresa onde eu trabalho e falar, vamos usar isso, eu tenho que ter feito um pet project, eu tenho que ter rodado aquilo na minha máquina, eu tenho que ter executado aquilo no meu servidorzinho, eu tenho que ter validado aquilo, eu tenho que ter discutido com o pessoal da comunidade primeiro. Dá uma olhada nisso aqui, o que você acha? Para 4, 5 caras. Eu tenho que ter criado um fórum para discutir aquele assunto antes de chegar e levar aquilo para minha empresa, tem que sentir o workflow de trabalho. Né? Tem que dar conta de manter aquilo rodando, né, cara? Vou dar conta de manter? Isso aqui tá legível, tá compreensível para você, fulano? Se eu fizesse PR aqui, fiz uma mudança, introduzi uma mudança nessa arquitetura que eu estou pensando em adotar no microserviço aqui lá da empresa. O que você acha? Você entenderia? Você que não trabalha na empresa, nunca viu. Coisa simples, sabe? Não estou colocando aqui, sei lá, benchmarks e tecnologias diferentes. Tipo esse senso crítico que eu falo, que a pessoa de tecnologia tem que ter. A pessoa de tecnologia, não o desenvolvedor. E se o desenvolvedor estiver bom, se o cara de Ops estiver bom, se o PM estiver bom, eu coloco na conta todo mundo. Pessoa de produto, para mim, é gente tech. Para mim, tá trabalhando para o produto na parte de fazer ele subir, para mim é pessoa de tech. Então, eu fico com essa sensação de que falta para a gente, assim, que o senso comum tenha carinho em relação a isso. Tipo, não ser a pessoa que
chama atenção por adotar coisas novas, ou que sabe a coisa nova, mas a pessoa que chama atenção porque ela é consciente, ela faz sentido, né, ela se preocupa com o que ela está fazendo, ela cria uma reputação, né, em cima de um repertório. Então, ela cria o repertório, aplica o repertório, gera reputação e ela faz esse motor se retroalimentar, sabe? É isso, é isso. Olha, eu vi um projeto... Opa, eu só ia dizer assim que eu acho que se pintou o nome de uma tecnologia, essa pessoa que está tentando, está dentro da empresa, está tentando vender para a gente essa tecnologia, o nome da tecnologia só por nome, não está ligado ao problema, não está focando no problema, acho que já tinha que ser red flag na cabeça de todo mundo. Né? Tipo, já qualquer é pessoa da né? organização, qualquer pessoa, não só de tecnologia. Então começa a falar Kubernetes, sei lá, Docker, sei lá, Copilot, ChatGPT, qualquer um desses aí sem mostrar o porquê, ou sei lá, não está falando do problema que a gente tem que resolver mesmo, já devia ser red flag na cabeça de todo mundo. Assim, todo mundo da organização, não estou falando só de gente de tecnologia, não. Assim, desculpa. Pois é, cara, eu fiz uma consultoria de 7 meses numa empresa há pouco tempo, que passou exatamente por esse problema, William, você citou. Eles, há uns 2 ou 3 anos atrás, foi uma consultoria lá, falou que tinha que ir tudo para microserviços e Kubernetes. Aí os caras viraram tudo para microserviço e Kubernetes, gastaram uma grana para fazer essa refatoração. Aí os caras implantaram uns clusters lá e foram embora. Ficou vazado. Cara, uma empresa lá da Alemanha. Aí, tá funcionando. O pessoal tava desenvolvendo, mas ninguém sabia mexer no cluster. Entendeu? Ninguém sabia mexer no Kubernetes. O Kubernetes começou a dar pau. Os caras não sabiam mexer, não sabiam operar aquilo. Aí veio a máxima, né? Microserviço é uma merda, né? Microserviço é uma bosta, vamos sair do microserviço. Pô, não é um microserviço, não sabe mexer no cluster, cara. Entendeu? Aí os caras voltaram, refaturaram tudo de novo para monolito, né? Aí subiram tudo em Docker puro, com Docker Compose. Tá vendo? Monolito é muito melhor. Muito melhor. Aí os caras... Aí, quando eu cheguei na consultoria, eles queriam voltar para o Kubernetes, né? Eu falei, pô, se for para o Kubernetes, seria legal. Aí peguei 12 Factor, né? Vamos olhar as premissas do 12 Factor, vamos olhar as premissas do Kubernetes e tal. Os caras, pô, mas nós fizemos tudo isso aí 2 anos atrás, não deu certo. Eu falei, ué, cadê o código? Ah, me mostra aí. Eu falei, não, mas vocês estavam fazendo... Estava bacana o código de vocês, estava bem feito. O que faltou para vocês na época era ter um conhecimento de operação ou um time de operação apoiando vocês. Ah, a gente não tinha ninguém de operação no time. Falei, aí uma deficiência, né? Eles tentaram manter uma operação sem ter o conhecimento de como manter uma operação. Aí não vai dar certo, né? Agora que tinha um time de operação lá ajudando, deu certo, entendeu? Cada um fez a sua parte, construíram a esteira juntos e saiu do outro lado. Então, assim, tem que pensar, né, cara? E a gente culpa as tecnologias muito fácil, né? A gente pegar e chutar o balde nesse, isso aí não funciona, pá. Mas não funciona por quê? Né? Ah, o monolito funciona? Funciona, cara, o monolito funciona, microserviço funciona. Tem seus prós e tem seus contras. Mas, geralmente, quando dá problema, é uma questão de design pattern, né? Uma questão de conhecimento do desenvolvedor, um problema de arquitetura, né? Algo que precisa ser revisto, revisitado, modificado. Tá? É muito mais em como você faz do que na tecnologia que você escolhe, né? Então, dá para fazer um software maravilhoso Java, por que não? Né? Todo mundo desce pau no Java, né, cara? Fala, Java. Cara, eu conheço projetos em Java no governo federal que eu não sei se em outra linguagem ia performar tão bem, tá? E escalar tanto, mas é uma linguagem que se a pessoa tiver conhecimento para escrever bem feito, seguindo os padrões, seguindo as boas práticas, sai um software redondo, cara, entendeu? Como em qualquer outra linguagem, sai um software redondo, entendeu? O problema é que tem muita gente que faz software quadrado e culpa a linguagem, né? O cara faz lá a bola quadrada e fala, essa linguagem é horrível. Não, irmão, o processo também. Né? Então, assim, complicado. Aí a gente volta sempre naquela conversa que eu tive no início. Fundamentos, né, cara? Se você tem os fundamentos, não importa a linguagem que você vai pegar. Vai sair um software redondo, entendeu? Eu tinha um sócio meu que sempre me falava assim, a melhor forma de você aprender uma linguagem nova não é sair fazendo um tutorial da linguagem nova. Pega um problema que você tem e tenta resolver ele numa linguagem nova. Você quer aprender, porque aí você vai aprender a linguagem resolvendo um problema.
E aí você vai ter uma outra ótica, em vez de ficar dando lá eco, dando hello world, né? Aprendendo a fazer laço, aprendendo a fazer condicional. Você vai pegar aquela linguagem, pô, eu preciso resolver esse problema, vou ler o manual dessa linguagem e vou tentar resolver esse problema, né? Então, é assim, se você tiver os fundamentos, vai embora, cara. Vai embora. Beleza, beleza. A gente está todo esse rodeio aqui, porque a gente está falando de orquestradores. Tentar puxar um pouco de volta para a parte técnica mesmo, porque tem as perguntas aqui da galera, né? E assim, mas vamos tentar contextualizar, porque para quem não entende nada, tem muitos jovens que assistem meu canal, que eles não têm o mesmo contexto que a gente. Mas só para tentar contextualizar, orquestrador é uma coisa que tem a ver com container, né? Eu estou enganado. Tipo, eu queria perguntar para vocês dois, quando foi que container se tornou, quando foi e por que container se tornou parte do nosso dia a dia, parte do dia a dia do dev, para tentar resolver os problemas que o dev tenta resolver das organizações. Quando foi, do ponto de vista de vocês, quando e por quê? Pô, se quiser contextualizar do que Vão é container... ser respostas diferentes. Vai ser legal ver a minha resposta e a resposta do William. Começa aí, William. Vamos ver. Do ponto de vista dos devs, hein? O quando exatamente, eu acho que o quando caiu a ficha para mim, tipo 2018, 2017, nós 2017, início de 2018, foi quando a gente chegou no ápice de ter que montar aplicações complexas, né, no nosso próprio ambiente e tal, e a gente tinha que preparar isso tudo na mão. Então, tu ia subir um ambiente local para tu codar, eu já fiquei 5 dias, uma semana de trabalho, né, 5 dias úteis, configurando o ambiente para poder trabalhar, né? Teve um lugar que eu trabalhei uma vez que a gente usava Pio, que a gente não conseguia fazer o ambiente. O que a gente fez? Os caras tinham um servidor, e aí eles chegaram à conclusão de que a única forma de reproduzir aquele servidor era gerar uma ISO do servidor, e aí a gente instalava a ISO nas nossas máquinas para poder ter o mesmo ambiente, que eles instalaram mais lib que não tinha mais, não sei o quê. Então a gente ficava fazendo cópias de uma máquina que existia e tinha que ser muito bem cuidada para não se perder ela, né? Então, isso 2012, 2013. E aí corta ali para 2018, assim, pô, PHP com Node, com não sei o que, e faz chamada, e web service, não sei o que lá, e eu falando, cara, não tem condição de, pô, como é que eu vou saber depois qual é a versão exata que eu estou usando disso, né? São múltiplos bancos, as aplicações hoje, normalmente, elas têm múltiplos bancos. Às vezes, você divide em microserviços, isso esconde um pouco essa lógica, mas é comum você ter, às vezes, um microserviço que trabalha com um NoSQL, outro que trabalha com um ciclo da vida, com um Postgres, com um MySQL da vida, sei lá. Enfim, então a gente tem criado aplicações complexas. Eu acho que esse foi, para o desenvolvedor, o momento da virada de chave. E aí eu preparava o meu ambiente, fazia ele rodar, eu tinha que replicar aquilo até para mim mesmo. E aí, sem container, ele era muito desafiador, né? Você tinha ali, primeiro, arquivos de configuração, que você mantinha um repositório com esses arquivos de configuração, scripts e tal, mas um script não tem a mesma performance de replicação, né, do que a gente alcançou ali com essa containerização simplificada, né? Então, isso chegou mais palatável para a gente do desenvolvimento. Nesse período ali, acho que foi quando ficou mais popular. Eu lembro do livro do Gomex, que começou a quebrar a bolha assim, e chegar mais para a gente. E aí, com uma interface amigável, que aí isso o desenvolvedor tem. Com uma interface mais amigável, o desenvolvedor fica, isso aqui eu estou entendendo. Porque o desenvolvedor ele tem um hábito ruim de não gostar de sair da sua zona de conforto, né? Então, você aprendeu a programar em linguagens parentes do C. Tu pega uma linguagem igual o Elixir, tu pega uma linguagem que foge daquela sintaxe, você fala assim, não, hoje não, né? Porque você fica muito desconfortável quando você sai daquele ambiente. E ele, quando chegou para a gente com o YAMLzinho maroto, que tu dá um comandinho só e ele sobe, isso compra o desenvolvedor, eu acho. E aí, para mim, é mais ou menos esse período aí, 2017, 2018, que ficou palatável assim, para o desenvolvedor, do ponto de eu chegar para o meu time, né, enquanto gestor ali, né, enquanto líder da nossa técnica, falar assim, preparei o ambiente, agora é só você pegar esse arquivo aqui e dar um comando que o teu ambiente está pronto. O cara fazer, fala, caraca, tá mesmo. E eu falar, agora está resolvido minha dor. A minha dor era essa, né, a reprodução de ambientes complexos para todo mundo, né, de forma mais fácil, né, e até escalável, assim, de certa forma, porque se precisar de fazer alguma mudança e tal, era fácil, né, de propagar isso para outras pessoas.
Legal, cara. Pô, assim, o Docker começou ali, acho que em 2013, né? Ficou famosinho e tal. Antes disso, a gente, em operações de infraestrutura, a gente já usava alguns serviços de container, né? A gente usava o OpenVZ, a gente usava LXC, mais o LXC, no meu caso, né? Para resolver alguns problemas cotidianos de operação, né? Operação e virtualização e tal. Mas para a gente, depois do Docker, né, muita coisa ficou fácil. Isso que você falou de instalar máquina, reconfigurar um servidor. Às vezes a pessoa falava assim, me entrega aí um servidor de JBoss com o time de desenvolvimento. Né? Antes do Docker, a gente apelava muito para gerência de configuração, que eram ferramentas como Puppet, Ansible, Salt, Chef, né? Que você tinha algumas receitas escritas na linguagem dessas ferramentas e elas configuravam o ambiente para você, mas era um provisionamento completo, né? Ele instalava todos os pacotes, colocava todos os arquivos de configuração, fazia... Né? Era um processo rápido, mas era um processo ainda numa máquina virtual ou numa máquina física. O Docker chegou, eu fui muito desconfiado com o Docker. Eu fui abraçar o Docker mais ou menos na sua época também, eu lá por 2017, 2018. Eu era bem assim, porque eu estava no governo federal, cara, e no governo federal não dá para brincar, entendeu? Você não pode tirar um Anatel do ar, o Ministério da Justiça do ar, porque tu quer testar esse negócio bonitinho chamado Docker, entendeu? Então a gente tinha que ser bastante conservador lá em Brasília nas nossas escolhas, né? A gente usava nos lugares que eram mais que eram menos críticos, né? Mais seguros da gente testar. Mas para a gente mesmo foi ali na 2015 quando começou o Kubernetes, acho que quando eu comecei a pegar um pouco mais a sério o Docker, porque começou a ficar muito fácil montar ambientes para atender os tickets, sabe? Tipo, entrega aí um servidor PHP, Apache, não sei o que, cara, um container, 2 containers, entendeu? Tava ficando muito fácil. Hoje, por exemplo, eu mantenho uma infra da bolha, as redes sociais federadas, que é 100% rodando em Docker. Eu não estou usando Kubernetes ainda porque eu não via necessidade, na verdade já tem necessidade, mas eu cheguei em 133 serviços rodando em Docker dentro da bolha. Então, cara, tá aí há quanto tempo, cara? 2, 3 anos rodando? Eu não faço quase nada. De vez em quando eu apareço lá, tá rodando, cara. É fácil subir, volta backup, vem. Então, assim, foi nessa época também. Para a gente foi uma virada de chave muito grande, porque acelerou, facilitou, né? Aqui tem aquela máxima, né, que o pessoal fala, aquela piadinha, né? Ah, funciona na minha máquina, então vamos levar a sua máquina para a nuvem. O Docker é isso, né? Vamos levar a sua máquina e pôr para rodar na nuvem, irmão. Então, o container trouxe isso. E aí veio os orquestradores de container, porque não chega um momento que só o Docker com Docker Compose, ou mesmo com Docker Swarm, não são suficientes para você conseguir escalar o que você precisa. Aí você precisa de orquestradores. E já existiam orquestradores, tá, para outros tipos de container, como Mesos e tal, mas não no nível de maturidade do Kubernetes. Né? Tanto que quando o Kubernetes começou, você teve uma corrida dos orquestradores, teve uma competição entre o HashiCorp Nomad, o Rancher, que veio com um orquestrador chamado Kettle, tinha o Mesosphere, tinha o OpenNebula, tá? Esses eram os e o Docker Swarm, todos brigando para ver quem ia ser o rei dos orquestradores, né? E o Google chegou lá, deu uma banda na galera ali e falou, não, parou a brincadeira. Cheguei assim, com o Kubernetes. É assim que faz. Né? E aí o Kubernetes virou o padrão, né, disso aí, porque ele já vem com tudo pronto, cara, entendeu? Se eu for subir uma infra igual, eu ia levar umas 3 semanas para subir, não ia ficar igual, entendeu? Então é assustador o tanto que ele é eficiente, né? Mas é isso, da minha parte, hoje eu não vivo sem. Eu acho que quem está assistindo a gente tem que ter em mente que a gente tem essa questão da facilidade do container de prover infraestrutura pré-configurada, né? E na questão de quando a gente tem que lidar com uma infraestrutura mais complexa, ou tem que, sei lá, deixar ela elástica, né? Tipo assim, aumentar ou diminuir a quantidade de recursos ou de cópias da aplicação que a gente está rodando,
a gente tem que criar scripts, né? Geralmente a gente tem que criar scripts, a gente tem que automatizar isso, né? Então, tipo, os orquestradores, eles são como se fossem esses scripts já né? Tipo, já está pronto. Tipo, as pessoas já vivenciaram situações, já tem esses scripts prontos. E aí consolida isso em um produto. Então, geralmente, a pessoa tem que ter em mente isso, né? Que esse que é o problema que tenta resolver na prática, né? No final das contas, os orquestradores. E aí eu vou fazer o seguinte, né? A gente já falou um pouco aqui, muitas coisas relacionadas às perguntas que o pessoal fez aqui, mas eu quero usar as perguntas dele para a gente continuar nossa conversa aqui, meio para a gente ir para a parte final da conversa. Então, o Kiko, ele pergunta aqui, quando a gente não deve usar Docker Compose? O que houve com o Docker Swarm? E quais as principais alternativas ao Kubernetes? Eu acredito que o Guto já ter meio que respondido um pouco essas daqui. E eu vou emendar com outra pergunta parecida, aí daí vocês ficam livres para comentar. Tipo, o Ilo perguntou, quais alternativas ao Docker? Né? Quais alternativas ao Kubernetes? É uma pergunta meio parecida com a anterior. Né? Quando eu não devo orquestrar, quando eu não devo orquestrar, é a melhor opção? E em que momento isso se altera? Né? Quando eu não devo orquestrar, em que momento isso se altera? Então, acredito que essas perguntas são parecidas. Fica à vontade para comentar aí os dois. Vamos lá, acho que o Guto pode começar com essa. Está desligado o microfone. Tá transmitindo no canal aqui, O pessoal está perguntando? Não. Agora o Carlos que está mudo. O Carlos está no mudo aí. Desculpa, eu estava no mudo agora. Não, eu peguei essas perguntas mais cedo. Não está transmitindo, não. Tá, isso aqui é só gravação. Tá bom. Então, cara, quando usar Docker Compose... Repete a pergunta de novo aí para mim, por favor. Eu sei como é que é, a idade é foda. Foram 200 perguntas. O Carlos fez um pouporri de perguntas ali. Eu estou ainda confuso ainda. Foram várias perguntas, mas basicamente o pessoal quer saber quando usar Docker, quando não usar Docker. Quando usar Docker Compose, e, tipo, também quando não usar Docker Compose. Né? Basicamente, resumo é isso. Quando usar orquestrador, quando não usar orquestrador, e quando usar container, quando não usar container. Olha, 2025, Guto, se eu sento aqui no meu computador e vou trabalhar em alguma coisa, e, por exemplo, eu estava com uma missão esses dias aqui para a empresa que eu trabalho de subir uma ferramenta de educação, né? Aí eu peguei o OpenEDX, que é da Linux Foundation, né? Que é a ferramenta que a Linux Foundation usa para dar os cursos da Linux Foundation. Assim, vou testar o OpenEDX. Como é que o Guto vai testar o OpenEDX em 2025? Em Docker, lógico. Eu não vou sentar ali e ficar digitando 5.000 comandos para instalar aquele negócio na mão num Debian, entendeu? Eu não tenho tempo para isso. Eu tenho pais idosos, filhos, então eu tenho que agilizar a minha vida. Então eu fui lá, vi como é que o negócio rodava em Docker e pus para rodar em Docker. Docker puro para você fazer teste, Docker Run, tal, um Docker puro para você fazer teste. Docker Compose é o pão com leite do dia a dia. Você vai usar sempre Docker Compose, vai usar Docker, usa o Docker Compose. Tá? Porque no Docker Compose você consegue subir a sua aplicação, o seu banco, qualquer outra dependência, tudo num arquivo só organizado, né? Você pode especificar a ordem que cada coisa vai subir, então o Docker Compose é muito útil. Tá? A infra inteira da bolha, cada VM da bolha roda um serviço, é Docker Compose. Tá? Quando ir para o Docker Swarm? Você vai para o Docker Swarm quando você precisa de escalabilidade. O Docker Swarm é um orquestrador simples para Docker, feito pela Docker. Tá? Ele vai conseguir aumentar e diminuir a quantidade de containers da sua aplicação conforme demandas que você vai especificar. Olha, se o meu container estiver usando tantos % de memória, sobe outro. E ele já vai ter ali o seu Service Discovery, né? Ele vai conseguir colocar no balanceamento de forma transparente. Então, se você você tem uma aplicação em produção que você precisa, né, aumentar e diminuir a quantidade de containers dependendo da carga, Docker Swarm, tá? E quando é que eu vou para um Kubernetes? Kubernetes é o seguinte, Kubernetes ele tem o Kubernetes tem um amigo nosso que eu gosto muito, né? Tem o Fernando Ike e também tem o outro que é o Requena, né?
que eu gosto muito que os dois gostam de falar que o Kubernetes é um sistema operacional, entendeu? O Kubernetes é um sistema operacional completo para containers, porque ele te provê rede, ele te provê DNS, ele te provê Service Discovery, ele te provê Storage, entendeu? Ele provê tudo que a sua aplicação precisa para rodar. Então, é praticamente um sistema operacional inteiro automatizado, né? Então, mas para você usar isso, você tem um custo do conhecimento e tem o custo da manutenção. Então, o Kubernetes, ele vai ser mais eficiente que o Docker Compose, que o Docker Swarm, que o Docker Compose, mais eficiente que o Docker Swarm, ele vai te dar mais features que o Docker Swarm, ele vai ser mais robusto e mais inteligente que o Docker Swarm, porém, a curva de aprendizado para você rodar um Kubernetes é maior. A quantidade de hardware para você rodar um Kubernetes é maior. Você precisa de pelo menos, sei lá, vai subir um cluster on-premises na sua empresa. Você precisa de pelo menos 5 nós, 3 para controle, 2 para rodar os seus workloads, né, para você ter uma segurança e uma alta disponibilidade. Então, 5 máquinas virtuais, cada uma delas aí com, sei lá, 6 GB de RAM no mínimo, né? Então, você tem um custo maior para você rodar um cluster Kubernetes do que rodar um Docker Swarm. Um Docker Swarm, talvez 2 VMs ou 3 VMs já resolva a sua máquina, seu problema. Um Nomad da HashiCorp, 2 máquinas te dão alta disponibilidade. Então, assim, o Kubernetes, ele é muito eficiente, muito bom, mas ele vai ter um custo maior para você na sua infraestrutura e na sua manutenção. Ele tem que ser a solução para o momento que você está crescendo, né? Que a sua demanda está crescendo bastante, que você está com mais cliente, que você precisa ter uma infraestrutura mais elástica, mais inteligente. Tá? Se você tem poucos clientes usando a sua aplicação, você pode ir por uma solução um pouco mais econômica que ainda vai te atender. Tá? Essa seria a minha resposta. Minha sugestão, né? Vamos lá. Bom, uma visão do dev, né? Uma visão do dev superficial. Você só precisa se preocupar com Docker Compose, pelo menos, assim, né? Então, se tu tiver a noção que tem o Infrascode, falando de conceito, né? Os meninos comentaram aqui agora e tal. Infrascode é arquivos de configuração que vão estar no teu projeto que descreve. Então, chegou num projeto agora, tu vai pegar qual Java que usa, tem um arquivo que está explicando qual Java que usa lá em algum lugar. Qual que é o MySQL que usa? Tem um arquivo que está explicando. PHP, qual que usa? Qual que é o node? Então, é importante que mais do que nunca, tá? Hoje, a gente, às vezes eu brinco que a gente está vendo engenheiro de MD, né? Então, para usar os agentes e tal, a gente escreve muito mais documentação do que a gente escrevia até então, porque para o agente ser eficiente, ele tem que saber o que ele está fazendo, a gente tem que falar para ele, porque ele não é doido, ele é mágico, né, de descobrir, senão ele fica doido e fala um monte de coisa. Enfim, para tu subir é isso. E aí a grata surpresa é que isso é muito próximo do seu ambiente. Então, falando para o dev, né? Então, quando você dá um Docker Compose, ele vai usar uma imagem, né, para poder rodar o teu container. E, fortuitamente, é a mesma imagem que o teu time de operação vai usar para colocar o teu microserviço, tua aplicação, o teu software, rodando num ambiente igual ao Kubernetes. Né? Se tu usa uma imagem do Java 17 para fazer uma parada, vamos pegar o Java 17, juntar com o teu código em alguma esteira mágica, em algum lugar, enxuxar o teu código lá junto e colocar isso para rodar. Né? Então, ficou tão interessante esse ecossistema que esses conceitos eles ficam meio que esparramados por uma esteira produtiva, mas eles são a mesma coisa. Né? Então, quando tu usa ali um Docker Compose local para tu rodar a tua aplicação, e tu consegue depois, com a mesma tecnologia, colocar lá para rodar num cluster EKS, num cluster alguma coisa KS aí, XKS, né, que agora todo mundo tem alguma coisa KS aí, você vai estar usando o mesmo conceito, só que de outra forma. Tá? E aí, quando que você vai usar, enquanto desenvolvedor, um Kubernetes? Ficou muito confortável ali, se dá um comandinho e sobe com Kubernetes para rodar a tua aplicação um pouco mais verbosa, um pouco mais chato, tem que aprender algumas coisas, mas dá para rodar legal também local. Qual que é o desafio, quando que vai ser interessante? Por mais que eu tenha falado que são conceitos muito parecidos, que é muito fortuito, que consegue chegar lá igual, vai ter momentos em que tu vai precisar, por exemplo, sei lá, testar um graceful shutdown da tua aplicação, que está num microserviço. Então tu vai ter que chegar mais próximo do que o ambiente principal. E aí tu vai rodar o Kubernetes local também. Tu consegue rodar o Kubernetes local, que nem ele roda no cluster, sem problema nenhum. Vai ter menos nós, vai ter muito menos tecnologia envolvida, muito menos recurso disponibilizado,
mas qualquer ferramentinha boba que você tenha local para rodar o teu Docker, né, além do Docker CLI, vai ter capacidade, Rancher, Orbstacks, enfim, qualquer ferramenta hoje de desenvolvimento local para rodar um container, ela já está meio que ciente que ela tem que prover um Kubernetes também. E aí tu consegue rodar o teu mesmo software local, né, para tu poder testar as coisas, né, esse mesmo ambiente. Então eu tive um case não tem muito tempo em que, pô, a gente precisava de algumas coisas serem debugadas, né, não debugadas do ponto de vista de um breakpoint, mas debugadas, validadas, né, num ambiente que não fosse um ambiente muito distante do nosso, para eu poder ver logs mais rápido, poder interagir mais rápido, ter um tempo de resposta mais rápido, né? Tipo, tu faz a mudança, aí tu vai e provisiona no teu cluster para tu testar, aí tu volta, aí tu, pô, faltou botar um ponto e vírgula, aí tu bota o ponto e vírgula, pô, surreal, não dá, né, não escala. Então, para rodar local, por exemplo, eu já rodei recentemente a mesma aplicação que é rodando no cluster local. Tem ferramentas para isso, acho que o Compose com K converte um Docker Compose para um arquivo, né, para um ambiente Kubernetes. Não é muito bom, dependendo do teu Docker Compose, que a gente faz uma engenharia no Docker Compose, né? Quando ele vai tentar migrar, não é muito bom, mas dá certo. Então, para o desenvolvedor, eu acho que é importante entender todo esse aparato, assim, né? Então, é muito interessante tu saber onde a tua aplicação vai rodar, né? Então, eu trouxe esse case justamente porque, por mais que tu consiga surfar em cima disso, né? É importante que você saiba. Recentemente, eu tive uma experiência interessante, né? Tenho atuado muito como tech enablement, nessa parte, assim, de habilitar a galera tecnicamente na empresa e tal. E aí o desenvolvedor, não, porque está funcionando aqui e na esteira não funciona, dá um erro. Mas funcionando aqui aonde? Não, na minha IDE. Que as IDEs realmente são muito robustas, né? O IntelliJ e o Ultimate da vida, pô, tu nem sai dele. Tem terminal embutido, tem plugin para não sei quem, plugin para não sei o que lá. Você clica em 2 botões, pô. Não, aqui na minha IDE roda. Aí eu falei, cara, então, mas a nossa esteira publica software, ela não publica MacBook, né? Então tu não tem como pegar o teu MacBook, colocar, né, no pull request para entregar ele. Então, tu tem que entender isso, sabe? Usar o teu ambiente local como argumento em 2025, eu acho muito red flag para o desenvolvedor, sabe? Assim, não vejo com os bons olhos, talvez seja implicância minha. Mas acho que essa que é a visão que o dev tem que ter, sabe? Então, tipo, para a gente, você tem que entender que tu tem que documentar o que teu software faz. Instalei aqui o Java na minha máquina, então coloca um arquivo de configuração qual foi a versão que você usou. Usei a IDE para instalar os pacotes do Python. Cara, bota num requirements.txt, pelo menos, o que tu usou aí, porque depois tu tem que replicar até tu mesmo. Tu pega esse projeto aqui, eu já estava dando manutenção para ele de 10 anos atrás. Não faço ideia de como aquilo rodava, porque não tinha nenhum documento lá falando qual que era a versão de nada. Então tu vai tentando, vai, né, por tentativa e erro. Você sobe, vai, pô, deu um erro aqui na query, não sei da onde. Isso no meu ambiente, mas se eu botar isso no ar e o cliente se deparar com esse problema lá rodando em produção, fica, impossível. Então, acho que para o desenvolvedor, acho que isso que é importante, né? Entender que o teu software precisa estar bem documentado em relação à infra que tu fez rodar, né? E que quanto mais próximo a chegada do seu ambiente de produção, melhor vai ser para você entregar um produto de qualidade. Mas se você consegue contornar isso em alguns momentos, né? E simplificar a sua vida, mas você tem que estar pronto ali, apto para saber se, tua aplicação roda num cluster Kubernetes, e tu tem que saber, ou pelo menos ter noção de como que você faz isso. E aí, cara, pega um final de semana, ao invés de ficar no Netflix lá, gastando tempo vendo o Rebel Moon da vida, estuda um pouquinho, faz rodar um projetinho local, entendeu? Não é uma tarde se pratica e você fala, entendi, sabe? Se for um dia inteiro, então, é um espetáculo, né? Acho que é bem por aí. Então, quanto mais empoderado o dev for em relação a isso, não que ele vai virar um cara da infraestrutura, mas é bom ele saber do que se trata, saber os assuntos, conseguir conversar sobre, né, até para trazer insights para os times, né, e vice-versa, né, também é o time de operação, quanto mais ele tiver noção ali de como que a aplicação sobe, o que está acontecendo, também melhor vai ser a comunicação, né, esses silos, né, igual o Guto tinha falado, que acaba acontecendo aí até hoje, eu acho que eles só fazem mal para todo mundo. Tô toda hora falando nisso, foi mal. É porque é muito chato para mim. Não é chato, mas não. É isso aí. Inclusive, essa conversa aqui, real, essa conversa aqui faz parte disso, né? Isso aqui é DevOps também, viu? Uhum. E quanto mais simples a linguagem a gente usar nessas conversas, é melhor para integrar, para esclarecer todo mundo também. Não dá para fugir, não. Quem é de operação não pode fugir, não. Tem que escutar o dev. E o dev, mesma coisa, tem que escutar a gente. Eu falo mais, cara. Eu falava uma coisa que a galera de operação ficava brava comigo. Na época que eu dava muita palestra de DevOps, eu falava assim, o papel do DevOps, cara, é fazer
é ajudar o desenvolvedor a fazer o trabalho dele, entendeu? Porque o trabalho dele depende do seu trabalho. O cara fala assim, esse é problema do dev. Não, cara, não é problema do dev. O seu trabalho de operação, ele dá suporte ao trabalho do dev. O dev não trabalha sem você. E você não publica uma versão nova sem o dev. Então, entendeu? Uma simbiose. Então, assim, o legal dentro do universo DevOps é que a gente construa a esteira junto, né? Construa o Dockerfile junto, construa a esteira junto, construa os manifestos do Kubernetes juntos, né? E vira a nossa verdade, né? A verdade como a aplicação tem que rodar está ali declarado em código. No seu notebook vai rodar com aquele código, na produção vai rodar com aquele código, entendeu? Na esteira vai rodar com aquele código. Não vai mais ter esse negócio de na minha máquina funciona. Não, é o mesmo código em qualquer ambiente, irmão. Não tem... O Dockerfile é o mesmo. Entendeu? Então, assim, não tem como dar errado, entendeu? Só se estiver acontecendo um bug na Matrix para na sua máquina funcionar, a esteira não. Você não está usando o mesmo Dockerfile, você não está usando a mesma coisa, entendeu? Beleza. Agora aqui com o meu xará, aqui, última pergunta, do Eduardo Oliveira. Como vocês veem orquestração de containers em empresas pequenas, que usam monolitos? Né? São duas perguntas. Uma é essa, né? Como vocês veem orquestração em empresa pequena que usa monolito? E se vocês acham que Docker Compose em produção é um crime? Fica à vontade. Quer falar aí, Guto? Sobre a segunda, pelo menos? É crime? Se é um crime, se for um crime, eu tô cometendo 133 crimes no momento lá na bolha. Eu sou um assassino. Então, sou criminoso. Cara, depende. Por exemplo, a bolha é um projeto social meu, do Carlos, de várias pessoas que fazem parte, que a disponibilidade da bolha não é assim um problema para a gente, entendeu? Então, por que não rodar num Docker Compose? Se a bolha tiver 99,9%, 98% de disponibilidade, whatever, né? Alguém vai lá dar um restart no serviço e acabou. Só que essa é a realidade da bolha, entendeu? O seu cliente pode parar durante o dia, porque o Docker Compose sozinho, às vezes ele dá umas engasgadas ali, né? Quando você tem que dar uns restart lá, a máquina pode congelar, e se você não tiver algum tipo de estrutura de alta disponibilidade e balanceamento, o Docker Compose sozinho não vai resolver. Então, você tem que saber quem você está atendendo, qual é o nível de acordo de disponibilidade que você está oferecendo, para você saber se cabe ou não cabe um Docker Compose. Não é que não pode, que é proibido, que é um crime. Cara, eu posso rodar o negócio num Apache com PHP numa máquina só. Qual o problema? Entendeu? Se o cara usa isso uma vez por semana, né, por 5 minutos, eu vou gastar 10 mil reais por mês para o cara usar 5 minutos uma vez por semana, né, para colocar no Kubernetes? Não. Então, assim, tudo depende. O consultor só fala isso, tudo depende, tá? Cara, mas eu concordo muito. Eu acho que, não sei, de certa forma, em algum momento a gente começou a ter essa questão das pessoas das redes sociais, dos influenciadores, né, de tecnologia. E aí a gente começou a ter os tech blogs. E aí a gente começou a ter esses sensos comuns de tecnicismos e tal. E eu vejo isso com maus olhos às vezes, assim, sabe? Porque eu vou usar exatamente esse exemplo, acho que é o exemplo perfeito, né? Existe uma tecnologia, essa tecnologia ela faz o que você precisa, ela atende a demanda que você tem, ela não tem um efeito colateral que te afete, de fato, você com algum senso crítico, você analisando ela ali, lendo sobre ela, você percebe isso, mas se em algum momento alguém marginalizou ela e disse que ela era proibida por alguma razão, você lê um post no Medium, don't do that, ou don't use Docker Compose, alguma coisa assim, você não usa, né? E não sei, não faz sentido, né? Então isso acontece no mundo do desenvolvimento também, com ferramentas e tal, não sei o quê. Então, acho que assim, não é uma pergunta difícil de se autorresponder, né? Aquela tecnologia, ela resolve o seu problema? Ela tem um efeito colateral que te afete? Qual é o custo dela para você? Qual que é o trade-off que você vai estar fazendo? Que tem um trade-off. Qual é? E tá tudo bem para você? E vai ser sempre para isso, assim, que a gente vai se guiar, né, dentro da tecnologia.
Então, para o desenvolvedor também, tipo, se tu quiser aprender a fazer isso, pega uma VPS, acessa lá, pega até um proxy reverso qualquer lá, né, tem um Nginx Proxy lá no GitHub, por exemplo, que ele é espetáculo para fazer isso, até SSL, né, até o certificado com esses Let's Encrypt da vida, você faz lá de forma automatizada e tal. Tu coloca um site estático, uma coisa pequena no ar, e que não tem um volume, né, não é um impacto para o negócio de ninguém. Então, eu acho que vai ser por aí, a gente tomar essas decisões, tanto a galera de engenharia, né, a galera mais de operações e a galera de desenvolvimento, pautado, cara, em cima da ferramenta. Você tem que estudar, velho. Você tem que estudar, não adianta. Né? Não é vir perguntar na rede social o que você está usando e adotar. É tipo ir lá estudar o bagulho mesmo. Tu vai ter que estudar, fazer teste, bota no teu servidor, né? Mete um servidorzinho aí num free tire de algum lugar, roda, faz um testezinho de carga com o K6. Pô, isso me atende como? Né? Deixa uns dias lá, vê se caiu, vê se travou. Né? Bota para te mandar um e-mail quando tiver algum travamento. Isso aí, cara, eu acho que é muito o que o Carlos falou no começo, né? Às vezes a pessoa é muito professor pardal, mas às vezes ela é muito pouco professor pardal. Às vezes ela fica muito surfando e ela fica refém de algum influenciador. Aí agora que a gente falou que não é bom, que não é um problema, a pessoa vai usar o Docker Compose, tá ligado? Porque eu falei, não, cara, eu quero que você vá usar porque tu chegou à conclusão de que você pode usar, entendeu? E eu fui só mais um instrumento para você tomar essa decisão. Né? Quando as pessoas falam assim, o que você vai fazer para esse projeto aí? Eu, vou estudar o projeto ainda, mas tu não vai usar o framework PHP, não sei o que. Cara, não sei o que o projeto faz ainda, eu tenho que entender o projeto, eu vou pesquisar sobre as ferramentas, vou rodar uma aqui na minha máquina, vou ver se ela me atende. E é isso, né? Então, não sei, eu sinto que enquanto a gente achar que tem uma fórmula mágica, ou que tem alguma bala de prata, que o Guto falou em algum lugar, a gente vai falhar miseravelmente. Né? Enquanto a gente terceirizar decisões, enquanto a gente não entender que a decisão é nossa, né? Que a gente tome o protagonismo daquele momento ali, a decisão vai ser ruim. Mesmo que você ocasionalmente acerte, ela não foi a melhor decisão, porque você não usou, né, todos os melhores instrumentos que você tinha para tomá-la. Acho que vai muito por esse caminho, assim, pelo menos é a minha linha de raciocínio que eu faço, assim, enquanto uma pessoa que atua em tecnologia e tal. Mas é isso, né? É isso. A gente tem que ser pragmático. É isso. Tem que ser pragmático e identificar cada área, cada problema e olhar todos de forma pragmática, né? Tipo, tendo em vista que o principal problema é o do nosso cliente. Assim, vai, Guto, leva também. Para ser mais claro e mais objetivo ainda, por exemplo, eu participei de um projeto ano passado no governo federal, no Poder Executivo, em um ministério, que pediu ajuda para montar um ambiente para inscrições, né? As pessoas tinham que fazer inscrições lá para participar de um concurso. Aí tinha que escalar para 150 mil conexões por segundo. Aí nós fizemos lá, colocamos um cache no meio do caminho, usamos lá InfiniSpan e tal. Fizemos um trem lá, fizemos teste de carga por umas 3 semanas. O negócio escalou 150 mil requisições por segundo. Eu vou usar o Docker Compose aí, gente? Não, né? Entendeu? Não vou usar Docker Compose ali. Tá? Pô, mas no meu blog, eu preciso da mesma infra desse lugar? Não. Entendeu? Então, tem lugares que dá para ir, tem lugares que não dá para ir. É isso, entendeu? Assim, não é que é proibido. Nada é proibido. Mas tudo você tem que pensar o que você vai fazer, entendeu? Beleza, e é isso. Eu vou deixar aberto para a despedida dos senhores. Faça considerações finais sobre o tema, acho que vocês já fizeram na realidade, mas eu deixo aberto para a despedida dos senhores aí. Só lembrando que quem está assistindo a gente, tipo, acho que eu vou lançar uns 3 episódios, não necessariamente vai ser tudo essa semana, mas eu vou gravar aqui uns 3 episódios sobre orquestradores, e são 2 de orquestrador e um sobre o seu container. Aí esse aqui foi o primeiro. Mas aí, fique atento aí. Vamos lá. Agora, por favor, em ordem alfabética aí. Despedido. Bom, quero agradecer mais uma vez o Carlos aqui pelo convite. Estou falando aqui nem jogador de futebol, que beleza, né? No final do jogo.
E agradecer mais uma vez o convite para essas sessões de engenharia. O assunto hoje foi bacana, assunto que eu gosto, containers. Né? Foi um prazer conhecer o William aí. Quem quiser conversar comigo, entra aí no site gutocarvalho.net e nas redes da Bolha, do Bolha Verso, bolha.us e outras bolhas que tem por lá. Tá? Estou na internet, não estou nas redes privadas, vocês não vão me achar em nenhuma rede privada de lugar nenhum do planeta, só nas federadas open source. E no meu blog. É isso aí, prazer. Até o próximo Sessão de Engenharia. Pô, fantástico. Pô, acho que é isso, pessoal. Foi um prazer também aqui estar aí com essa galera, pô, fantástica. Acho que o pessoal sabe muito e é um conteúdo que acho que faz muito sentido. Acho que o Carlos está fazendo um trabalho fantástico em relação a isso, de levar esses conhecimentos. Vai sair um pouco da zona de conforto, sabe? A gente vai falar umas paradas que talvez bata de mau jeito e, enfim, não vai ser aquele carinho que o influencer está fazendo, né, para ele poder garantir a publi dele. Então, uma parada real, tá ligado? Então, vão ser insights reais de gente real, né? E eu acho que isso que é o ponto-chave, assim, desse trabalho que o Carlos faz, assim, da sessão de engenharia, né? Todo o assunto que eu já vi ali, todo o conteúdo que eu já participei e que eu já assisti, é gente real falando de coisa real, sabe? Não é um blog de um blog postando um conteúdo que viu num artigo, de um post de um cara no Twitter. É uma parada real, né? Então a gente está trazendo aqui assuntos reais e eu acho que fica o convite para você criar os seus assuntos também, criar os seus repertórios reais, né? Você tomar as suas decisões e não só ser sei lá, um agente passivo disso, né? Então, você tomar as decisões dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, dentro da sua própria carreira. O que tu vai estudar, como que tu vai estudar, por que você vai estudar, por que você vai usar o Kubernetes, né? Agora, para agora, né, o que você está fazendo aqui, pausa, abre o computador, dá um install lá no Kubernetes da vida e roda um podzinho na tua máquina, escala um deployment, vê o réplica 7 aumentando lá. Enfim, sente essa parada, né? Vivencia isso ali. Né? Aproveita projetos como a Rinha de Back-end, por exemplo, né, que está aí rodando mais uma edição, para tu sair da tua bolha. Né? Pô, no teu dia a dia, tu trampa no monolito, PHP 5.3, não dá para fazer nada mais, só tá pagando lá o teu ganha-pão. Mas, cara, tem muito universo por aí que dá para você experimentar, e você não precisa de usar o seu trabalho para estudar. Né? E acho que é o ponto de virada, acho que vai ser aqui. Os meninos podem me corrigir se eu estiver errado, mas caso, né, estamos na época da Beth, né? Caso 10ão faço que eles estudaram muito fora do trabalho, que eles gastaram muitas horas ali pensando sobre o que eles estavam fazendo, sobre a carreira deles, sobre as tecnologias que eles iam adotar, né? Então, se eu puder deixar algum insight legal para a galera que estiver acompanhando aí esse conteúdo, é de vocês criarem seus próprios repertórios também disso, sabe? De você ter essa bagagem de ter estudado a parada, né? Não ter sido, pô, tu ser um júnior de 10 anos ali que o pessoal debocha, né? Que ficou 10 anos rodando e as coisas acontecendo e você não tomou uma decisão, não estudou uma parada, não foi a fundo ou decidiu, né? Não ir a fundo, né? Enfim, ser você mesmo de propósito. Eu acho que o convite é esse, assim. E agradecer aí, Carlão. Obrigadão. Valeu, time. Beleza. Obrigado pela presença dos senhores. Dê tchau, imita os sons para poder aparecer. Tchau, tchau, tchau. Uhul, tchau, tchau.